Isso aí, galera, estamos com mais um Saia da Matrix na área. Hoje, gente, terceiro vídeo chegando ao final, a série sobre a categoria do totalitarismo. Os demais vídeos da série estão linkados aqui embaixo. No primeiro, eu faço uma introdução e explico como que eu estou aqui apresentando a crítica. No segundo, eu critico a categoria do totalitarismo na sua forma mais concreta. O que quer dizer isso? Aquilo que é mais concreto, mais corriqueiro, que é identificado como determinação da categoria, é o que eu critico no segundo vídeo. Lá, eu parti da definição de Brzezinski, que identificou, vamos dizer assim, os aspectos mais gerais, mais concretos da categoria do totalitarismo. Então, se você quer entender o início da crítica, aquilo que eu fiz no vídeo passado, volte lá e assista antes desse. A categoria de totalitarismo, ela tem, primeiro, um problema polissêmico, como eu falei no vídeo passado. É uma categoria que é utilizada antes mesmo de ser sistematizada, de ser organizada enquanto ferramenta da sociologia. Essa sistematização acontece com Hannah Arendt logo após a Segunda Guerra, na obra Origens do Totalitarismo, que ela escreveu ainda durante a guerra. Pois bem, a categoria identificada, sistematizada por Hannah Arendt, vai ganhar contornos mais concretos na obra de Brzezinski. Contudo, Brzezinski não aprofunda, não consegue estabelecer a categoria na sua forma mais abstrata. No vídeo passado, quando eu falei da crítica de Hayek, Hayek aponta o totalitarismo tendo como sua característica a ideia de ser um Estado onde uma das ferramentas desse Estado é a existência de um partido único, mas não só isso, um partido igreja e um partido exército. Esse partido igreja tem muito a ver com uma outra determinação que a gente pode encontrar em Hannah Arendt, que é aquela ideia de usar o indivíduo dentro da sociedade totalitária como participante do processo. Arendt fala que uma das determinações mais abstratas da categoria do totalitarismo é a transformação social e a participação do indivíduo como ativo nesta transformação social, ou seja, o Estado tomado por um partido único, esse Estado pretensamente totalitário, se utiliza da participação dos indivíduos no seu projeto de poder. Então, para Arendt, teríamos uma transformação social ocasionada por uma transformação na concepção humana da realidade. E o Estado totalitário seria o causador dessa transformação. Daquilo apontado lá para o Hayek, do partido igreja e do partido exército, a parte do partido exército já ficou clara no vídeo passado. A crítica que eu faço é que a ideia de ter um partido exército no poder não pode ser igualada no comunismo real, lá no socialismo soviético, e no nazismo. No nazismo, essa militarização do Estado, esse terror de Estado, é parte constituinte de um projeto permanente, enquanto que nas experiências socialistas trata-se de um processo transitório, conjuntural, reativo, uma vez que o socialismo nada mais é que uma etapa de transição, não havendo no comunismo o Estado para exercer esse uso monopolista e coercitivo da força. Agora, a ideia do partido igreja é que nós devemos nos ater um pouco mais. Por quê? Porque se dissecarmos essa ideia, vamos entender que dizer que é um partido igreja, se a gente conseguir se afastar um pouco da ideia natural que vem na nossa cabeça de partido, do senso comum, temos que pensar no seguinte: aí nós estamos falando de uma mudança estrutural na sociedade, onde os indivíduos se vejam como parte de um processo em que eles acreditam, um processo de transformação onde o indivíduo acredita. Ou seja, eu estou falando em crença. Daí a ideia de partido igreja, porque a igreja depende da crença, assim como uma estrutura de um projeto totalitarizante. Portanto,
A ideia da existência de um partido-igreja é o que permite uma população engajada no projeto de mudança estrutural totalitarizante. Mas isso também não resolve o nosso problema da categoria totalitarismo, porque veja bem, no socialismo, a dependência dessa estrutura totalitarizante que conta com o apoio, com um engajamento da população, é apenas necessária durante a transição para o comunismo. Depois, ela deve desaparecer. Entretanto, nas ditaduras totalitárias, como o nazismo, isso faz parte estruturalmente do projeto político. O grupo que chega ao poder e que transforma a sociedade numa sociedade controlada pelo espectro nazista, não tem esse instrumento de engajamento da população como algo transitório, reativo ou passageiro. Isso é estrutural. Veja bem, a ideia de ter o indivíduo fazendo parte deste processo é que faz com que ou o indivíduo faz parte do processo, ajuda na transformação, ou ele é um inimigo interno. O inimigo interno só tem razão de existir se houver um Estado. No comunismo não há Estado. Portanto, quando acontece uma transição do socialismo para o comunismo, isso naturalmente deve desaparecer, enquanto que no nazismo não. Então nós continuamos, mesmo diante dessa determinação mais abstrata da categoria de totalitarismo, continuamos diante de um problema, de uma limitação da categoria. Por exemplo, quando morre Stalin, o controle pretensamente totalitário diminui na União Soviética e, com isso, diminui o engajamento da população nesse projeto de transformação. Hannah Arendt diria que acaba o período totalitário, por exemplo, e, ao mesmo tempo, diminui a participação, o engajamento popular. E isso pode ser visto como tendo relação ou não com o fim da União Soviética algumas décadas depois. Entretanto, a categoria vai ganhar uma nuance ainda mais definida em termos de determinações mais recentemente com Annie Applebaum. Applebaum define a categoria a partir dessa determinação, ou seja, a participação do indivíduo no projeto totalitarizante. E não só isso, ela consegue modificar um outro problema da categoria em Arendt. Ela entende que a sociedade de controle total é impossível. Então, o totalitarismo seria algo mais sutil, algo pretensamente totalitarizante. Isso é o que o Bobbio apresenta lá no seu dicionário de verbetes como a categoria ampliada de totalitarismo. Só que essa categoria ampliada, então, inclui a experiência chinesa lá do Mao Zedong, as experiências do leste europeu e também o fascismo italiano e outras formas de fascismo. No caso do leste europeu e de Mao Zedong, nós podemos encaixar isso no mesmo exemplo reativo lá de Stalin e da União Soviética, que para mim, apesar de aparecer o fenômeno da mesma forma, o fenômeno não é o mesmo. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, repetindo lá as palavras do Losurdo, que os regimes de Estados Unidos e União Soviética eram os mesmos na guerra porque ambos utilizavam tanques de guerra. Mas de qualquer forma, saímos do problema de ter apenas um exemplo, que foi o que eu falei no vídeo passado. Se a gente disseca as categorias mais concretas do totalitarismo, a gente acaba caindo só no nazismo. Bom, mas se caímos só no nazismo, isso já está definido, não precisaríamos de uma categoria nova. Assim, Applebaum faz com que não seja apenas o nazismo o exemplo de totalitarismo. Só que aí há uma outra questão que leva em conta uma crítica de Foucault. Foucault, que é citado num texto que vai ficar aqui, do Eduardo Vygotsky, que também é um texto interessante que aborda esse mesmo assunto, porém com outro viés, mostra que quando a sociedade é pressionada no sentido de fechamento de regime ou de práticas totalitárias, conforme esta pressão aumenta, a reação aumenta, o que dificulta o processo.
Sendo assim, uma sociedade pretensamente totalitária seria mais eficiente se essas pretensões totalitárias não fossem perceptíveis. Mas vejam que interessante, neste caso, o mecanismo totalitarizante sai da esfera do Estado e entra para a esfera da classe dominante, ou seja, a classe superior ao Estado. A classe que controla o Estado, ou seja, o mecanismo totalitarizante não é mais necessariamente um mecanismo de Estado. E aí começa a ficar um pouco mais claro. Ora, se a categoria do totalitarismo não pode se aplicar às experiências socialistas, porque lá ela não tem serventia, vamos dizer assim, porque você está apenas identificando o fenômeno e não a causa. Sendo assim, embora tenhamos práticas parecidas, semelhantes, análogas, não trata-se da mesma coisa. De um lado é reativo, do outro lado é estrutural. E aí passa a fazer todo sentido, porque se a categoria do totalitarismo é um instrumento não do Estado, mas sim da classe dominante, trata-se de uma ferramenta contra-revolucionária, uma ferramenta conservadora. No mundo da democracia burguesa liberal, uma ferramenta que atende aos interesses do capital. Porque a classe dominante no Estado liberal burguês é a classe capitalista. E é essa classe que precisa, em determinados momentos históricos, em determinados momentos da dialética, dos antagonismos, conforme os antagonismos ficam mais expostos, a classe dominante burguesa precisa fazer alguma coisa em relação a isso. E em determinados momentos, ela reage lançando mão de mecanismos totalitarizantes. Mas o que eu estou defendendo aqui? Se nós pegarmos a categoria instrumentalizada por Hannah Arendt, a categoria mais lapidada, lá na forma que é apresentada por Annie Applebaum, e se ainda juntarmos isso com a crítica de Foucault e com Deleuze, lá com a Sociedade de Controle, a gente percebe que essa categoria mudou tanto que eu preferiria dizer que trata-se de uma categoria nova, algo recentemente identificado. Um fenômeno novo, contemporâneo, que pode estar por trás do Brexit, da eleição do Trump, da eleição do Bolsonaro, do sucesso de empresas como a Cambridge Analytica, lá do Steve Bannon. Aqui só para ficar nos exemplos mais conhecidos, ou seja, você tem ali um instrumento que depende da participação popular, do engajamento totalitarizante que está em todos os segmentos da sociedade, na política, no judiciário, na polícia, na mídia, na forma de educação que também começa a ser subvertida. Então por isso leiam o texto do Vygotsky, que eu vou deixar aqui. Ele fala sobre isso que eu estou chegando aqui nessa conclusão. Nós estamos muito mais reféns de mecanismos totalitarizantes de think tanks do que de mecanismos totalitarizantes tradicionais atrelados ao Estado. Ou seja, a burguesia já nem precisa mais do Estado, que sempre foi o seu balcão de negócios, para se manter na situação que está. Ela já percebeu que ela é superior ao Estado e que já não depende mais dos mecanismos de controle que o Estado oferece. Hoje, outros mecanismos de controle já estão sendo apropriados pela classe dominante. Então a categoria tal qual lá foi apresentada por Hannah Arendt já perdeu completamente a serventia. Ao contrário, hoje ela serve apenas à propaganda imperialista, que é instrumentalizada por esses think tanks, que no final das contas são apenas ferramentas totalitarizantes. Portanto, a categoria tal qual apresentada por Hannah Arendt hoje serve apenas para ajudar a promover aquilo que ela supostamente estava ali demonstrando e criticando. Agora, com isso, eu não estou invalidando a obra da Hannah Arendt. Ela tem muitas contribuições em outras áreas, em outras categorias, e inclusive nessa. Porque, afinal de contas, se hoje a categoria está mais bem fundamentada, se hoje ela se transformou em outra coisa, e se hoje ela é uma ferramenta válida para análise política, a contribuição da filósofa é muito importante. Afinal de contas, foi a partir da discussão da instrumentalização que ela
apontou que se chegou aonde estamos hoje. E, se vocês entenderam aqui, para concluir esse vídeo, Annie Applebaum consegue, através da identificação de determinações mais abstratas, determinar melhor a categoria, fugindo das principais críticas. Entretanto, ainda assim, eu tenho a dizer, primeiro, trata-se de uma categoria nova, porque não trata-se da mesma coisa, e segundo, foge do Estado, está além do Estado, então falar em Estado totalitário também perde um pouco o sentido. Uma vez que, no meu entendimento, essas ferramentas elas são de controle da classe dominante que controla o Estado. O Estado seria apenas mais uma ferramenta. E não necessariamente só as ferramentas do Estado são utilizadas nesta pretensão totalitária, que é isso que Applebaum fala, e nesse objetivo de ter a população engajada nessa transformação profunda. Só que essa transformação é, na verdade, uma reação conservadora, ou seja, transformar o pensamento do indivíduo a fim de manter a estrutura, a ordem social tal como está. Valeu, galera! Quem gostou desse vídeo, por favor, curte, compartilha, verifica lá se ainda está inscrito aqui no canal, ativa o sininho. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E se quiser ajudar um pouquinho mais, e puder, é claro, seja um dos nossos apoiadores em qualquer uma das nossas plataformas de apoio. Aqui na descrição, além das fontes do vídeo e do restante da série, também vai estar o site do Sai da Matrix lá, todos os nossos endereços para podcast, redes sociais e para as nossas plataformas de apoio. Tá ok, moçada? Falou, valeu e até a próxima!